Olá, queridos, queridas, mais uma vez estamos juntos e antes de qualquer coisa eu quero te convidar para nós orarmos nesse momento em que iniciaremos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, aquiete seu coração, reúna sua família e os seus que estão próximos e tire um tempinho só para você meditar na palavra de Deus no instante e crescer com a consciência em Cristo e melhorar como ser, como homem no chão dessa terra que os humanos estão perdendo sua racionalidade, onde o conhecimento humano científico adquirido não tem melhorado o caráter do ser humano. Então eu te convido a desafiar você mesmo a ler a palavra e ser curado por ela. Deus, o Senhor está aqui conosco, aqui e ali. O Senhor é tudo em todas as coisas. Nós queremos nos curvar na Tua presença e te dizer muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos faz entardecer. De fato, Tu és o amanhecer e o entardecer das nossas vidas. Agora, abra-nos o entendimento. Ensine mais aos Teus filhos da Tua palavra. Enche-nos com Teu Espírito e aumenta as nossas percepções, dê-nos discernimentos, graça e sabedoria em Cristo Jesus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora abra aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios e eu te convido. O contexto é o mesmo, a cidade é a mesma, Corinto. Essa aqui possivelmente não está aqui como segunda, mas segundo os historiadores é a quarta carta. Existe uma terceira carta que foi enviada e ela não está registrada. Deus quis na sua soberania que não entrasse. Dizem que era uma carta muito severa, onde Paulo deixa a igreja de Corinto um pouco mais triste e onde na carta Paulo muda um pouco os planos dele da viagem até eles, né? Vocês vão perceber nessa carta aqui que a igreja ela não melhorou, ela continuou ainda debilitada, mesmo após a leitura dessa primeira carta. Muitos não recuperaram, muitos não melhoraram no ser como cristãos, né? E assim, Paulo vem mais uma vez agora nessa carta com um pouco de indignação, de dor no coração, de tristeza no coração, Paulo, de angústia no coração. Ele vem nessa segunda carta, ele vem assim, entre aspas, defender entre aspas, porque ele não precisava defender nada de ninguém, mas mostrar para a igreja, trazer à memória da igreja a autoridade dele, o estilo de vida dele, a decência dele, a sinceridade dele, a honestidade dele e a simplicidade dele diante de Deus. Então é uma carta que eu te convido a ler e vale muito e ajuda a gente a levantar. Esse primeiro capítulo, então, levanta qualquer um do pó. Levanta. Porque você vai perceber que esses homens eram gente como a gente, de carne e osso, e que tinha sentimentos assim como nós e gemia na alma também. Então vamos lá para a carta nesse instante. Faça isso, por favor, em nome de Jesus. Paulo está aqui escrevendo da Macedônia, né? Já está bem perto, né? A Macedônia é a parte mais do norte, a Caia está mais no sul, na Corinto está mais na Caia, né? A parte do sul, que é a Grécia moderna de hoje, né? E o tempo é 6 meses após aquela primeira carta, né? É um período muito curto, é lá por volta do ano 56, essa carta aqui. Então ele diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não é vontade humana que ele estava fazendo aquilo. Aí você vai mais uma vez perceber que essa ideia de Deus existe, Deus não existe, foge da lógica da racionalidade. É um salto de fé, uma loucura. Então Paulo fala assim, Paulo está dizendo, eu jamais de mim mesmo ou por vontade de alguém, ninguém me faria um cristão. Eu sou o que sou apóstolo porque Deus me chamou e me arrancou de lá, né? E o irmão Timóteo está aqui com ele escrevendo essa carta, né? A igreja de Deus que está em Corinto. E a todos os santos em toda a Caia. Ou seja, então aí essa carta não é uma carta circunscrita, fechada apenas àquela igreja em Corinto, seja na loja, na praça central, seja no armazenzinho na rua que descia da praça para o porto. Não,
Era para todas as igrejas, inclusive ali dentro de Corinto mesmo. Quantas casas tinha gente reunindo? Igrejas nas casas, na circunvizinhança toda. Então, assim como essa carta chegou para nós hoje. Então, Paulo está escrevendo para todos, né? E ele diz assim, verso 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, é a mesma coisa que eu daqui, Mazinho, estou desejando a você, meu irmão, minha irmã, que está aí agora junto comigo lendo a palavra. Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade da parte de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Amém? Então isso é o verso 2. Verso 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, misericórdia mesmo, não fosse essa misericórdia de Deus, conforme Jeremias e Lamentações, nós já teríamos sido consumidos, literalmente, da terra. E Deus de toda consolação, né? É o Deus Paráclitos, consolador, encorajador. É o Deus que nas angústias da gente levanta a gente. Nas dores indizíveis da gente, Ele vem e coloca alegria e nos levanta. Nos momentos de queda, Ele nos põe de pé. Nos momentos de desânimo, Ele vem, joga fogo em nós e aquece a gente. Esse é o Deus que Paulo está apresentando desde já, amados. E Paulo está apresentando esse Deus não é porque é o Deus fictício, utopia, não. É o Deus que fez isso na vida de Paulo, vocês vão ver aqui agora. Então vamos lá, amados. É Ele, Deus, que nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então Paulo está dizendo, Deus me consola e consola os que estão comigo, para que nós, assim, consolados das nossas dores, angústias, nós também possamos consolar vocês, os que estão próximos de nós, com essa mesma consolação que Deus nos consolou, amados. Ou seja, amados, as dores de um carregam sabedoria e graça da parte de Deus para consolar outros. Então, em toda dor, há sabedoria. Parece loucura, mas o sofrimento ensina muito, a dor ensina muito. Não só nós mesmos, mas os que estão no nosso entorno. Aprenda esses detalhes, vá aplicando isso, porque eu não posso pregar agora em cada versículo, senão vamos ficar a vida toda gravando. Não, eu só quero ler com vocês e fazer essas aplicações rápidas com vocês. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, nos salvando, nos curando, nos libertando, nos trazendo paz, assim também a nossa consolação agora, depois da nossa angústia e dor, a nossa consolação também transborda por meio de Cristo até vocês. Tudo via Jesus. Não é carne, é por meio do Espírito. Isso é tremendo. Então Paulo está mais uma vez reforçando o que disse no verso anterior, no verso 4, mas agora comparando com Cristo. O sofrimento de Cristo trouxe paz para nós, consolo para nós, e esse consolo e paz que Deus trouxe para nós, no caso Paulo transborda em direção aos irmãos. Aleluia. Verso 6. Mas se somos atribulados, amados, é para o vosso conforto e salvação. Então as tribulações que Paulo vai narrar, e ele não narra as tribulações em si nesse momento. Ele só fala das tribulações porque esses irmãos já tinham conhecimento, porque os irmãos que iam e vinham, Timóteo, Erasto, né, que trazia as informações, narravam tudo. Então eles sabiam as lutas de Paulo em Éfeso, as perseguições, as feras, tudo. Ele sabia as dores. Então Paulo está falando, se somos atribulados, e de fato eles foram muito, vocês vão perceber, é para o vosso conforto e vossa salvação. É para que nós chegássemos até você levando consolação e salvação da parte de Cristo, do Evangelho. Se somos confortados, como fomos, apesar de chegarmos à morte, é também para o vosso conforto. O qual conforto se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então vocês, consolados por nós, suportam também perseguições e provações, e vocês perseveram na caminhada. Então é uma cadeia, amados.
Aqueles irmãos estavam, apesar de tudo, suportando dores e sendo consolados e perseverando com a consciência em Cristo, olhando para o alto, sem desanimar. Então, não para no caminho não, perseverança. Olha, ó, Paulo, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme. Aqui dentro de nós cresceu e a alegria brotou e a esperança renasceu e o ânimo multiplicou em nós com relação a vocês. Eu sei que não vai ser em vão, vai ter muito fruto nessa igreja aí. Sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, das lutas, das perseguições que estão acontecendo entre vocês e nós, assim o sereis também da consolação. Porque cada dor, amados, traz graça. Cada perda traz consolo. O Espírito de Deus, o nosso Paráclito Consolador, Ele não nos deixa prostrados, caídos. Ele cuida de nós. É isso que Paulo está dizendo. Porque, verso 8, aí Paulo afirma, tá vendo? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis, que fique sem conhecimento, sem ciência, da natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, região de Éfeso, onde ele ficou 3 anos. 3 anos naquela região, pregando em Éfeso. Naquela região toda, porquanto, olha, foi acima das nossas forças. Ele está usando a palavra aqui, hipérbole, algo para além, fora do alcance dele. Foi para além das nossas forças humanas. E aí você vai perceber as consequências, tá vendo? Foi além das forças nossas, para nós como homens suportar, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aí quando ele fala dessa palavra de desespero, ele está falando da angústia. E ele está usando a palavra chamada bareos. É como se fosse uma massa, um peso sobre a gente, que aperta e comprime a gente em direção ao pó, ao chão. Ele está falando de lutas, de tribulações, de dores, de angústias. Ele está falando não é só do corpo, não. É na alma, da dor, da tristeza, das notícias que ele recebeu do que estava acontecendo dentro da igreja. Irmãos tristes e abatidos. Irmãos deturpando, boicotando Paulo, caluniando Paulo e tentando tirar de Paulo a autoridade apostólica dele. Essa angústia foi dura, amados. É um sentimento que cresce na gente e que entala a gente aqui a garganta. E não consegue nem mastigar, engolir nada. Por isso que muitos não têm fome, vontade de comer. Não desce. Paulo está falando que a dor dele, a angústia dele, aqui ele está falando da alma. Foi um peso tão forte, um bareus. Quem estuda física e química sabe de bareus. Massa, transformação isobárica. Apertando e comprimindo a vida dele para baixo. Ele disse que chegou à beira da morte. Sentenciado à morte. Tipo assim, Deus, eu sei que acabou minhas forças, Deus. Vou morrer. Para o espírito dele esperar só em Deus. Isso aqui se aplica a nós nos dias de hoje. Porque tem gente nesse instante, dentro de casa, fechado no quarto, assim, sem ânimo e sem força, com um peso enorme, oprimindo, desejando apenas a morte, sem esperança nenhuma de vida mais. O qual, aí ele diz no verso 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E onde Paulo está tirando essa ideia? Ele está tirando essa ideia lá, eu penso, se olhar, é a mesma aplicação, a mesma coisa que está sentindo, é o mesmo sentimento que passava pela cabeça de Abraão, pelo ser de Abraão, quando ele levou o filho dele para o Monte Moriá para sacrificar. Aquela angústia, aquela dor, aquela luta, a mente de Salomão, mas ele decidiu sacrificar o filho. Ele já sabia que ele estava para matar o filho, sacrificar o filho, não vou dizer matar, mas sacrificar o filho, quando de fato Deus falou, não faça isso. E por que Abraão fez isso? Porque Abraão sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Então, quando Paulo fala de sentença de morte, ele fala assim, Deus, eu desisto. Humanamente falando, nós vamos morrer. E a minha esperança só está agora em Ti, Deus, que ressuscita mortos. Mesmo que sua alma não queira levantar, se existir em você
essa percepção no Espírito que Paulo está tendo, de confiar em Deus. Então, por favor, em nome dessa transcendência, confronta a sua alma e levanta agora. Sai para caminhar, sai para andar, sai para produzir, mas levanta em nome desse resquício de fé que existe dentro de você, no Deus que pode todas as coisas. É assim que Paulo está agindo. Verso 10. O qual Deus nos livrou e nos livrará de tão grande morte. E tão grande morte porque acho que não tem nada pior do que isso não, amados. Essa angústia no ser, de você não esperar apenas a morte na alma, no ser, porque não tem mais ânimo para viver. Por favor, pensa nisso. Em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos esse Deus, todos vós, com as vossas orações, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aí você vai perceber que Paulo fala assim, eu agradeço também agora as orações de vocês, que oraram diante de Deus por mim e pelos que estão comigo, para que esse benefício, esse consolo de Deus em nós, esse levante de Deus no nosso ser, transforme e produza frutos na vida de outros, de forma que isso se torne eficaz. Ou seja, o consolo de Deus na vida de Paulo não se tornou algo infrutífero, transbordou na direção dos outros, levando evangelho, levando salvação, esperança, cura, ensino, consolo, aprendizado, exortações. Sim, amados. Nada na vida de Paulo foi em vão. Então, o que Deus está fazendo na sua vida agora, através da leitura dessa palavra, não deixe isso ficar infrutífero, não. Permita, abra o coração para que isso transborde na vida de outros, amados. Então, a oração cabe aqui. E mais uma vez, vocês que caminham conosco todos os dias, por favor, aprenda a orar. Eu não preciso mais pregar sobre isso, não. Mas a nossa geração desaprendeu a orar. Os nossos filhos, nossos adolescentes e jovens não estão tendo forças para orar mais do que 5 minutos. Quando conseguem enjoelhar e orar? Por favor, pais e mães, jovens estão me ouvindo, levante-se em oração. Ore, interceda, clame. É daí que vem o nosso bem, amados. Verso 12, porque a nossa glória é esta, Paulo está dizendo, a minha glória, a minha alegria diante de Deus é esta, o testemunho da nossa consciência. E quando ele fala de consciência aqui, de que com santidade e sinceridade de Deus. Então quando ele está falando de consciência, ele está falando de uma ética, da casa dele, do ser dele que cresce. Então ele está falando quando ele usa a palavra sinceridade no grego, eilicrineia, ele está falando uma expressão que é comparada àquele ato nosso, na nossa região, de pisar o café, de pisar o arroz, colocar na peneira e soprar e separar a casca do grão puro. Paulo está falando de uma sinceridade que não tem máscara, é puro, não tem mistura. Paulo está falando do caráter dele, é com sinceridade diante de Deus que eu ando assim, puro, limpo diante de Deus. Sem máscara, sem cera, sinceridade. Chega de hipocrisia, de ser o que não é, de tentar mostrar o que não é por dentro. Chega, Paulo está falando, ande com consciência e com santidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Nós temos vivido no mundo e muito mais especialmente para convosco. É assim que nós temos vivido, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa diante de Jesus, nosso Senhor. Eu sou seus, vocês são meus. Eu agradeça, glorifique a Deus porque eu levei o evangelho para vocês, e eu glorifico, eu agradeço a Deus cheio de alegria por vocês terem salvos. E essas mentiras que estão chegando entre vocês por meio dos falsos profetas gnósticos, dos falsos profetas e apóstolos do judaísmo,
judaísmo, que vem minando a essência do evangelho, roubando a minha preferência diante de vocês, me caluniando, tirando a minha autoridade apostólica, falando que eu não tenho mais credencial porque eu mudei o meu plano da minha visita a vocês. Eu sei que muitos de vocês já compreenderam. E eu quero que vocês compreendam de tudo, porque eu não falei nada além daquilo que está escrito nas cartas. Então Paulo, ao mesmo tempo que Paulo está mostrando o amor dele aqui com graça, Paulo está confrontando os irmãos para trazerem a consciência também, como Paulo está trazendo em si diante de Deus. Mas isso aqui é duro. Aí, ó. Contudo, Paulo está falando, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória. Assim como nós compreendemos que vocês são a nossa glória naquele grande dia quando Jesus voltar e nós chegarmos lá. O nosso prêmio. Com esta confiança, verso 15, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesse um segundo benefício. E por vosso intermédio, eu vou passar a Macedônia e da Macedônia eu vou voltar a encontrar-me convosco e depois ser encaminhado por vós até a Judéia, levando todos os donativos para os irmãos, as ofertas para os irmãos da Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Paulo está falando, vou terminar para vocês entenderem. Ou ao deliberar, acaso delibere segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim, não. É sempre sim, sim. Por não, não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado aí entre vocês na igreja de Corinto, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não. Mas sempre nele houve sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Grava, amados. Então, Paulo mudou o processo de ida. Então, muitos ficaram falando, Paulo mentiu, Paulo enganou. Paulo tem dupla palavra, disse que vinha e não veio, mudou a rota dele. Paulo falou assim, mentira, em mim não tem sim, não tem não. Não tem as duas coisas dentro de mim, não tem dubeidade em mim, eu sou sincero com a diante de Deus. E eu estou escrevendo justamente isso, eu vou à Macedônia, vou tentar passar pela Macedônia de novo, e da Macedônia chegar a vocês, e daí vocês me enviam para a Judéia. O que tem dentro de mim, amados, é sempre o sim ou sempre o não. Se eu disse sim, é porque eu irei, se Deus permitir, até com você estar com vocês. Esse era um momento de confrontos, os falsos apóstolos, os falsos líderes, as falsas autoridades, e gente dentro da igreja mesmo estava sendo corrompido. E o que eu quero chamar a atenção, as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas vezes, amados, é como se eu estivesse aqui agora e gente aí perto de vocês me minando, Mazinho mentiu, Mazinho fez isso, Mazinho fez isso. Mesmo vocês sem confrontar nada, vocês começam a ser minados, começam a dar crédito. Até que alguém chegue e confronte tudo. É como eu chegar agora gravar um vídeo e ficar minando alguém, as autoridades de Almenara, seja prefeito, seja vereador, seja empresa tal, minando, como se neles houvesse corrupção, sem que eu tivesse prova de nada. Mas só de eu estar ali insinuando, eu estou incitando o povo contra aquelas autoridades. Foi isso que aconteceu aqui. Muitos estavam deixando se persuadir por esses falsos líderes que queriam roubar deles a primazia que eles tinham por Paulo, o carinho que eles tinham por Paulo, e desse esse carinho e as ofertas e tudo para eles. Isso é briga aqui, confusão de gente que está interessada no umbigo, não na alma do outro. Então, amados, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não minta contra a vida, contra ninguém. Não acuse ninguém sem provas, por favor. É disso que Paulo está falando. E Paulo está imitando Jesus, porque o Jesus que nós pregamos, ele é sempre sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E em Deus, amados, todas quantas são as promessas de Deus, nós temos nela o sim do Senhor. Então, se Deus falou de ressurreição, de vida eterna, não duvide, nós temos o sim de Deus para isso. Se Deus falou que vai galardoar você, que vai premiar você em função dos seus feitos, Ele faz. Todas quantas são as promessas de Deus, você tem nelas o sim, o amém de Deus para a glória dele. É isso que Paulo está falando e isso é bonito.
porque eu passo a não duvidar de Deus, e eu passo a confiar nesses homens de Deus, porque Paulo era um homem de Deus, um apóstolo, e é isso que Paulo está reivindicando nesse instante. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Penhor do Espírito, selo, batismo com o Espírito Santo. A mesma coisa que a gente tem falado a vida toda. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então Paulo fala assim, e eu dou graça a Deus e tomo Deus como testemunhas de que eu não cheguei ainda para poupar vocês, porque eu não quero tratar vocês com vara, com disciplina, com hostilidade. Eu quero chegar até vocês com amabilidade, não com tristeza, mas com alegria, não com raiva, irado, mas cheio de longanimidade, de paciência, de bondade. E eu estou falando isso não é porque eu tenho um domínio sobre a fé de vocês, não, porque quem crê em Jesus é livre, amados. Líder não tem que controlar a vida de ninguém, como Paulo está falando aqui agora. Porque Paulo está dizendo, porque quem crê em Jesus já tem a fé confirmada, segue sua vida. O que Paulo está pedindo aqui é que os irmãos caiam em insensatez, tragam de volta a consciência, lembrem de tudo que Paulo fez e arranque as mentiras que os falsos profetas, os falsos líderes colocaram dentro deles. Arranque o lixo de dentro. Amados, essa carta é tremenda, tremenda isso aqui. Eu vou deixar o capítulo 2 para amanhã. Segue, para aí. Eu quero orar com você. 2 fatos importantes. Deus é o Deus da consolação. Se você está aí agora abatido, angustiado, ruim, por favor, deixe seu espírito comunicar com Deus agora e clame a esse Deus que ressuscita mortos e mude sua história. E tire os acúmulos de ódios, de mágoas do seu coração, de tristezas. E procure lembrar que em Deus nós não temos sim e não simultaneamente. Ou é sim ou é não. Sim, sim, não, não. E lembra, todas as promessas de Deus para você e para mim continuam de pé. Em todas elas nós temos o sim de Deus e o amém de Deus. Por favor. E quando você quiser ver uma verdade, não insinue, não acuse ninguém sem ter provas. Não incite ninguém ao ódio. Só fale as coisas quando de fato tiver certeza e convicção. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A nossa sociedade está ficando perversa e maligna. É por isso que dá até para duvidar da racionalidade do homem. Porque o homem com tanto conhecimento, o coração só piora. E nós temos visto nesses dias pessoas horríveis, falando asneiras em vídeos, por aí espalhando fakes e ódios e angústias e calúnias. Não, antes, não seja instrumento do diabo. Seja um instrumento de Deus para a glória de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai, levanta-me. Levanta os teus filhos. Livra-nos da angústia, do desânimo, do cansaço, da dor. Aquele que está vivendo angústias acima de suas forças, já sentenciado em si, no coração para a morte, na alma se entregue, Pai, à cama. Eu te suplico nesse instante que o Senhor, no poder do teu Espírito, visite e o levante. Sopra o vento, o fogo do Senhor na alma, levante o ser abatido, reanime, ó Deus, faça essa mente, esse aparelho psíquico funcionar de forma diferente, ó Deus, de forma que ele possa produzir, ser eficiente na vida, ser eficaz e frutificar conforme o Evangelho do Senhor. Tira de nós todo o acúmulo de maldade, de malignidade, cura-nos pela palavra. Obrigado pela liberdade que temos em Cristo e nós queremos usar tudo isso para servir no coração dos irmãos. Obrigado por essa carta que iniciamos. Obrigado por todos os irmãozinhos e irmãzinhas que têm chegado junto comigo, para junto como filhinhos do Senhor caminharmos em crescimento
Espírito, em sabedoria, em graça, em amor, assim, Pai, imitando Cristo no Evangelho. Cura-nos, enche nossas casas de luz, dissipe as trevas, Pai, e arranque todo dardo, destrua todo dardo inflamado do maligno contra as nossas vidas. Livra-nos de toda armadilha em nosso caminho. Aliás, Pai, livra-nos de nós mesmos, das pulsões malignas que brotam de dentro de nós, consciente e inconsciente, e ajuda-nos a andarmos pela fé, de fé em fé, para além dos sentimentos e emoções, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, no poder do Teu Espírito. É assim que oramos, agradecidos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.